Padres, vamos falar da América para os americanos de Trump. Recentemente, o governo americano vem fazendo uma coisa bem diferente, vem comprando muito do tesouro da Argentina, tudo com o objetivo de segurar a moeda e impedir que ela caia, porque nós estamos perto de uma eleição de meio de mandato que tem na Argentina também, aos moldes da eleição americana, só que com as suas particularidades. E como o governo do Milei vem passando por algumas impopularidades devido às suas reformas, como ele mesmo disse, que o remédio seria amargo para a economia, né? E todos nós sabemos que não existe almoço grátis. Essas medidas foram muito impopulares, né? E por oposição, boicotar, não vou dar, nem vou usar esse termo boicotar, né? Mas é o padrão, né? Oposição. Vem ficando difícil a governança para ele. E recentemente, por causa de fatores mundiais, assim, de economia, como um todo, que está tendo inflação, a moeda argentina que tem aquela sua expectativa, né? Ela tem, como sempre, uma especulação toda vez que algum país começa a melhorar, e depois tem uma regressão, né? E justamente esse é o ponto que a oposição ela usou para fazer campanha contra o Milei. Para salvar o aliado dele, o Trump ele está comprando muito do tesouro argentino para poder manter a moeda estável. Foi algo nunca visto antes na história, quando um banco central de outro país começou a intervir para salvar uma moeda de outra nação. E o que que a gente tem desse pensamento que eu falei, América para os americanos, né? Que a gente pode lembrar que a gente estudou na história, no livro de história, acho que lá pela quinta ou sexta série, o tão conhecido a política do Big Strike, né? O grande taco, né? Lá ele. Que os americanos tinham antes da Primeira Guerra Mundial, né? Que não era deixar nenhuma colônia de fora intervir no seu quintal, que é todo o continente americano, né? E se você olhar, né, na Argentina, que nem a Highway, que ela trabalha com 5G, ela está proibida nos Estados Unidos. Ela opera na Argentina, né? A China também vem se tornando o principal comprador de matérias-primas, principalmente minerais da Argentina, né? Então a gente pode observar que o Trump está fazendo isso como um jeito de diminuir a influência chinesa na América. Sem contar que a gente tem aquelas bases de pesquisas aeroespacial chinesas que inicialmente eram argentinas, mas com investimento chinês foram cedidas temporariamente para que a China usasse como país tudo. Mas a gente sabe que tem ali também o seu uso com um objetivo de espionagem militar, né? É um lugar estratégico, né? A região da Patagônia Argentina, né? Mas enfim, a gente observa essa tentativa do Trump de garantir a Argentina do seu lado, né? E a gente também tem, né, essa possível ameaça de invasão americana à Venezuela, né? Que a gente está vendo muito, está sendo telegrafado, né? Como o Trump ele é conhecido como o rei do blefe, né? Ele blefa bastante, é capaz que seja somente um blefe, né? Mas não vamos desconsiderar a capacidade, a questão de uma invasão à Venezuela. Mais uma coisa que é interessante que eu vou trazer nesse vídeo, assim, já que estamos falando da América, é que se você analisar um contexto geopolítico, você vai ver uma semelhança muito grande entre a fronteira norte do Império Romano, com a região da Germânia, com a fronteira sul dos Estados Unidos, com o México. Ou seja, se os Estados Unidos não intervir na América, não fazer alguma coisa, você tem uma grande chance da anarquia dessas regiões menos civilizada. Entenda quando eu digo civilizado, estou querendo dizer a uma capacidade que a população tem de se organizar em um governo e esse governo trazer uma estabilidade. E você pode vir com o argumento que você quiser aqui nos comentários. Os Estados Unidos é muito mais organizado, tem uma democracia muito mais estável, muito mais sólida, a população tem um poder de compra muito maior do que qualquer outro país americano. E no caso, o que a gente pode observar nisso daí? Que essa questão dos Estados Unidos intervir ali, a gente remete àquilo que a gente poderia ter falado anteriormente da Roma Antiga, né? E nisso, ele tem que intervir para poder ter uma chance de salvar o seu país de uma anarquia. Então, meus compadres, era isso que eu tinha falado da América. Um forte abraço e até mais.